como rezar o Santo Rosário. Seja bem-vindo a esta formação que vai ensinar você a rezar bem o Santo Rosário. E se você nunca rezou na vida, eu vou ensinar completamente a você como você rezar o Rosário. Mas eu quero trazer para você também ainda nesta formação um segundo ensinamento. Como é que você reza o Rosário por dentro? Irmã Edvige diz, como é que é isso? Eu quero ensinar as disposições interiores do coração para você. Mas presta atenção, o Santo Rosário, nós iniciamos a oração do Santo Rosário, exteriormente falando com o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como basicamente todas as orações, nós começamos com o sinal da cruz. Logo em seguida, nós podemos apresentar algumas intenções. É assim que nós rezamos, inclusive, aqui no Exército de São Miguel, todos os dias, na madrugada. Oferecendo e entregando as intenções nas mãos de Nossa Senhora. Quando nós entregamos as intenções nas mãos dela, ela não perde nenhuma. Ela leva a Jesus, ela transforma em graça e ela traz. Então, a oração do Santo Rosário, você vai aprender aqui ainda, é uma assimilação também da vida de Jesus com a nossa, porque a centralidade do Rosário é Jesus. Mas no Santo Rosário você pode pedir, você pode agradecer, você pode entregar a ela, você pode rezar e deve rezar pelas intenções dela. Nossa Senhora também tem intenções para rezarmos, para serem entregues na oração do Santo Rosário, como a paz no mundo, a união das famílias. São 13 as intenções de Nossa Senhora, que todos os dias também colocamos aqui no Santo Rosário, quando rezamos ao vivo todas as madrugadas. Então, logo depois de você de entregar as suas intenções a Nossa Senhora ou os seus agradecimentos, você vai rezar o credo, que é a oração de profissão de fé, a mesma que nós rezamos depois da homilia no domingo na Santa Missa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E assim nós vamos ali invocando, professando, na verdade, a nossa fé nas verdades que a igreja nos ensina. Que Deus é Pai, cremos nele como Pai, cremos em Deus Filho, cremos em Deus Espírito Santo. Cremos que Nossa Senhora, que Jesus foi concebido e Nossa Senhora não tinha nenhuma mancha de pecado e ele foi concebido ali no ventre dela pela ação do Espírito Santo. Todas as verdades da fé nós invocamos então no credo do Santo Rosário. Logo em seguida, rezamos um Pai Nosso e 3 Ave Marias. É comum que nessas 3 Ave Marias nós ofereçamos as 3 em honra da Santíssima Trindade. A primeira em honra a Deus Pai, a segunda em honra a Deus Filho, a terceira em honra a Deus Espírito Santo. E logo depois desse início, dessa introdução do Rosário, nós rezamos o Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Rosário, que é composto por 4 terços, aqui na minha mão eu tenho 1 terço, mas o Rosário inteiro é composto por 4 terços desse aqui. Cada terço invoca uma parte da vida de Jesus. Lembra que eu falei no início que a centralidade do Rosário está na vida de Jesus, não está em Nossa Senhora. Ela é a intercessora e ela própria leva para Jesus toda a honra, toda a glória que nós damos a Ele através do Santo Rosário. Aqui no Santo Terço, nos primeiros mistérios, por exemplo, e cronologicamente nós meditamos os mistérios gozosos. Primeiro são os mistérios da alegria, os mistérios mais felizes da vida de Jesus. Depois os mistérios luminosos, que são os mistérios da luz, introduzidos em 2002 pelo ainda Papa João Paulo II, hoje nosso santo querido São João Paulo II. Os mistérios da luz são os mistérios do batismo de Jesus, da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Os mistérios dolorosos, que são os mistérios da paixão e morte de Jesus. Depois os mistérios gloriosos, que são os mistérios da vitória de Jesus. Cada terço, 5 mistérios. Aqui depois nós vamos deixar para você na descrição desse vídeo, em ordem, todos os mistérios que são meditados no Santo Rosário. Mas, irmã Edvige, como é que eu rezo então no decorrer do Santo Rosário? Como é que eu rezo a cada mistério? Então aqui depois que você rezou a introdução, você vai aqui contemplar, meditar. O primeiro mistério gozoso, por exemplo, que é o anúncio do Arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria e a encarnação do Verbo. E meditando nesse passo da vida de Jesus, Deus, que era Deus que se fez carne, que habitou entre nós.
Aqui nesse mistério nós meditamos isso, aquela cena, você pode usar da imaginação também. A cena em que o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora que ela seria mãe do Salvador, que ela seria mãe de Jesus. Então aqui no início da primeira dezena, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel no mistério gozoso, por exemplo. Então medito nisso. Já fiz os pedidos lá atrás, então medito nessa parte, nesse mistério. E enquanto eu medito por uma ação misteriosa de Deus, e por isso se chama mistério e não somente dezena. Mistério. Porque aqui há um grupo, uma dezena de bolinhas, onde eu vou passar e rezar as Ave-Marias. Mas o que eu estou fazendo dentro de mim é meditando na vida de Jesus e ali com Nossa Senhora, o anjo anunciando a ela. Então, meditando, eu estou unindo a minha vida à vida de Jesus e ao mesmo tempo ganho força da vida de Jesus para a minha vida. Logo depois de meditar, eu vou rezar um Pai Nosso e 10 Ave-Marias. Depois das 10 Ave-Marias, um Glória ao Pai. Depois do Glória ao Pai, a oração que Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos em Fátima, que ela disse para eles: logo depois de cada mistério do Santo Rosário, rezem a seguinte oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E logo depois desta oração, não é obrigatório, você pode escolher, pode se acrescentar alguma jaculatória curtinha. Como nós rezamos no nosso rosário da madrugada, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em seguida, eu já medito o segundo mistério. Segundo mistério gozoso, eu contemplo a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E assim por diante. Vai rezar novamente mais um Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai, oração ao meu Jesus. E segue o terceiro mistério, assim por diante, nos 4 terços. Na prática, é assim que nós rezamos o Santo Rosário. Se você vai rezar somente o terço, quando finalizar os 5 mistérios, você precisa finalizar com a Salve Rainha. Mas nós rezamos, como dizemos, o rosário. Nossa Senhora pediu em Portugal o rosário. Irmã Divides, eu vou estar pecando se eu rezo só o terço? Não, não é um pecado. Mas Nossa Senhora pediu o rosário. A palavra terço vem de terça parte. Porque antes da introdução dos mistérios luminosos pelo Papa João Paulo II, que falei para você, antes eram apenas 3 mistérios. Eram apenas 3 partes da vida de Jesus que se meditava. Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Então, se criou a palavra terço a partir de a terça parte do rosário. Rosário 3 e um dos 3 terços é a terça parte do rosário. Se eu divido o rosário em 3, se dividia em 3, ficava a terça parte. Depois, São João Paulo II introduziu os mistérios luminosos. Então, se você reza só o texto, não há pecado, mas Nossa Senhora pediu o rosário e no rosário nós meditamos a vida inteira de Jesus. E não é só uma meditação de pensar, existe uma transformação. Algo acontece, por isso é mistério, repito. Porque, de acordo com o padre Bamonte, por exemplo, um sacerdote exorcista, ele diz que depois da Santa Missa, depois da Eucaristia, a oração extralitúrgica mais poderosa que existe é o Santo Rosário. Sem dúvida alguma, ele diz isso, sem dúvida, é o Santo Rosário. O próprio demônio vai confessar em alguns exorcismos. O padre Gabriele Amorfi testemunha isso em um dos seus livros. O padre Gabriele já é falecido, era o sacerdote exorcista lá do Vaticano. E em um dos exorcismos, ele obriga o demônio a dizer, e ele diz: por que rezando o Santo Rosário, rezando o Santo Rosário, para ele é tão dolorido, é tão doloroso? Ele diz: porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por ele. E ele que ele se refere é Deus, é Jesus. É muito mais humilhante para o demônio ser derrotado por uma criatura humana, ou seja, a Virgem Maria, criada por Deus, tendo em vista a redenção, porque seria a mãe do Salvador. Mas é muito mais humilhante para ele ser derrotado por ela, que foi criada, do que pelo Criador. Porque por Deus ele já está acima do demônio, porque é Criador. Mas para ele, que é o que ele não aceitou, é ser derrotado por uma criatura humana. Então, quando nós rezamos o rosário, nós honramos a Virgem Maria.
nós temos como centralidade do rosário a vida de Jesus, meditamos em todos os mistérios da vida dele. Mas com isso nós honramos a Virgem Maria, o que dá a ela uma posição ainda maior na humanidade, no universo e dentro do nosso próprio coração. Então, numa situação, por exemplo, de libertação em que você precisa, em que alguém precisa pedir libertação, rezar e reza o Santo Rosário, por que ele é tão eficaz para libertar e por isso humilha tanto o demônio? Porque você rezando, porque alguém que esteja passando por alguma situação de prisão espiritual, rezando, eleva Nossa Senhora e humilha o demônio. E isso despotencializa ele. Tira do demônio a força que ele tem contra você, que ele tem contra qualquer pessoa. Então, se reza o Santo Rosário na prática, exteriormente, assim como ensinei para você. Mas é importante que você guarde no coração duas coisas. Você precisa ter uma fé na intercessão de Nossa Senhora, no poder de Jesus e também disposições interiores necessárias para bem rezar o Santo Rosário. Por quê? O rosário, ao contrário daquilo que tantas pessoas no mundo pregam, não é uma oração repetida. Se repete coisas que são iguais. Aqui nós estamos a cada Ave Maria renovando a disposição do nosso coração. Nós estamos a cada mistério renovando a nossa fé naquele mistério da vida de Jesus. Nós estamos reforçando a nossa fé. E por isso, a disposição interior mais necessária que há rezando o Santo Rosário, que hoje deixo para você treinar, é a devoção. O que é devoção? É um apego a alguma coisa ou alguém. No caso do Santo Rosário, você se apega à Nossa Senhora e se apega à intercessão dela, que é o aspecto que humilha o demônio. Então, a disposição interior, além da fé na intercessão de Nossa Senhora e no poder de Jesus, é a devoção. Isso implica fidelidade. Isso implica ter consciência de que rezar o rosário não é somente sair repetindo Pai Nosso, Ave Marias e Glórias, não. É preciso que você acompanhe com a oração vocal, a oração mental, que é a oração do coração também. É importante que você reze o rosário, inclusive, audivelmente. Audivelmente. Saindo o som da sua voz, respondendo de fato a Ave Maria, o Pai Nosso, o Creio, rezando tudo com a voz. Agora, junto com a voz, você precisou unir a oração mental. Por isso a meditação dos mistérios do rosário. Por isso a contemplação da vida de Jesus. E trago para você ainda a história de mais um exorcismo que Satanás disse através da pessoa que estava possessa, dizendo assim: cada Ave Maria do rosário é para mim um golpe na cabeça. Se os cristãos conhecessem o poder do rosário, seria o meu fim. Você está aqui nessa formação aprendendo a como rezar o rosário, eu já ensinei para você. Mas se você não reza esse rosário para a finalidade para o qual Nossa Senhora deu, foi para vencer todas as batalhas, em algum momento você vai fraquejar. Por isso a importância da disposição interior, em saber que não é somente repetição de palavras, mas eu vou entregar a Nossa Senhora uma coroa. E essa coroa de rosas, o rosário significa isso, coroa de rosas. Vai entregar ela e Nossa Senhora vai transformar esta coroa de rosas em graças e trazer essas graças para você. Então, ao rezar o Santo Rosário, você precisa ter em mente, então, que você está entrando numa união íntima com Jesus e com Nossa Senhora. Esta união que o inimigo de Deus tenta derrotar. Esta união que o inimigo de Deus tenta destruir, porque ele sabe que se separa você de Deus, ele separa você da sua força libertadora. Ele separa você do céu. Ele separa você da graça. Então, na prática, o rosário nós rezamos assim. Eu convido você a rezar conosco todas as madrugadas. Nós temos experimentado verdadeiros milagres no Santo Rosário da madrugada. Primeiro, por estar rezando o rosário, estar diante de Jesus sacramentado, vivo, na Eucaristia, exposto diante de você. Depois, porque estamos rezando o rosário, meditando a vida de Jesus. Depois, porque estamos rezando numa oração comunitária. São quase 200.000 pessoas rezando o rosário da madrugada todos os dias. Você imagina o que é a força desta oração? Se onde 2 estão reunidos em nome de Jesus, os milagres já podem acontecer. Imagina onde há 200.000. 200.000 pessoas rezando o Santo Rosário todas as manhãs, todas as madrugadas. E por isso,
Faça parte dessa família, faça parte desse número de pessoas que não é só um número, mas são corações que estão batendo no mesmo ritmo. São corações que, ritmados pelos mistérios da vida de Jesus, são unidos à vida de Jesus. Isso forma um exército em ordem de batalha, o exército da mulher vestida de sol, o exército de Nossa Senhora que vence todas as lutas. Nossa Senhora, ela não conhece derrota, ela não conhece perda. Ela não conhece, ela não sabe o que é perder. E por isso está aqui a oração que é mais poderosa depois da Santa Missa, segundo o próprio Padre Bamonte, padre sacerdote exorcista. A oração extralitúrgica mais poderosa, o Santo Rosário. O Santo Rosário precisa fazer parte da sua vida, precisa fazer parte do seu dia a dia, precisa fazer parte das suas necessidades. Nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Ela intercede, ela arruma as nossas intenções, as nossas orações para levar a Jesus e com isso trazer graças para nós. Eu finalizo então com você rezando uma Ave Maria e em seguida um Glória ao Pai, para glorificar aquele a quem Nossa Senhora quer glorificar. Rezando uma Ave Maria para honrá-la. E com esta Ave Maria já pedi pelas graças que você mais necessita. Pedi para que no seu coração cresça esse amor à Virgem Maria. Amor a Nossa Senhora. Amor àquela que pode trazer a graça que você sozinho não alcança. Vamos rezar esta Ave Maria, então, entregando a intenção principal que você traz no seu coração agora. Nos unindo, então, a todo o exército de São Miguel que reza o rosário todos os dias, suplicando graças e bênçãos do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe muito você, firme esse compromisso. Coloca aqui nos comentários agora a palavra rosário. E com esta palavra escrita aqui, mas também inscrita no teu coração, se compromete com Nossa Senhora. Se compromete de rezar a ela, para ela levar as tuas necessidades a Jesus. É o caminho curto. A devoção a Nossa Senhora pelo Santo Rosário é o caminho mais curto para chegar até Jesus. É o caminho rápido, é um caminho eficaz, a devoção a Nossa Senhora, como nos ensina também São Luís Maria Grião de Montfort. Então vem rezar conosco que unido a este exército você vai experimentar o que é ser vitorioso no nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora. Quem como Deus? Ninguém.